Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar aos nossos queridos irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Aleluia. Você que está entrando aí, vai compartilhando, vai convidando pessoas para estar entrando nesta live. Hoje nós estaremos falando sobre 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele abomina. Nesta noite, o estudo que nós estaremos trazendo, nós estamos em casa transmitindo esse estudo. A igreja ela está de quarentena, pois teve alguns irmãos da nossa igreja que pegaram o Covid e por esse motivo a gente não está tendo os cultos na igreja, né? Provavelmente a gente vai voltar a partir do dia 11 de março com os cultos presenciais em nossa igreja, né? A pastora também, Mariene, pegou Covid e a gente teve que ficar em casa isolado, né? Estamos nos resguardando, graças a Deus está tudo bem. A nossa irmã Diaconisa Áurea também já saiu do hospital, já está em sua casa se recuperando. A nossa irmã Diaconisa Carmen também já está se recuperando, né? Alguns irmãos também estão se recuperando e nós estamos hoje transmitindo, né? Aqui faz tempo que eu não faço uma live, né? Tô até com uma barbicha aí, né? Como alguns começam a dizer. Vamos falar o que o pastor está fazendo com barba. Tô deixando aqui, irmão, para ver como que fica, né? Mas eu quero agradecer vocês que estão entrando. Compartilhe esse vídeo, né? Convide os seus amigos para estar entrando, porque nesta noite Deus tem uma palavra muito forte para o nosso coração. Deus tem uma palavra muito forte e nós vamos aprender com o Senhor nesta noite. Para quem não me conhece, você que está entrando aí e não me conhece, eu sou o pastor Wagner, pastor da igreja Filadélfia, né? Ministério de Bauru, aqui do Nova Bauru, que se encontra na rua Pedro de Castro, quadra 4, né? Você está convidado para estar participando conosco dos nossos cultos, né? Voltaremos aos nossos cultos presenciais a partir do dia 11 de março e peço que os irmãos vão orando por nós para que tudo possa ocorrer bem e nós possamos voltar com mais força e mais graça, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que se locomovem nos lugares celestiais, né? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual, e as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, já quero começar, irmãos. Você que está aí me ouvindo, né? Abra a vossa Bíblia em Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao verso 19. Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao verso 19, que nos diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, olha que palavra forte, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, corações que projetam o mal, né? 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentira. E a 7, o que semeia contenda entre os irmãos. Nesta noite eu quero trazer uma reflexão para as nossas vidas e entender que tem coisas que o Senhor odeia.
Tem coisas que o Senhor detesta. Tem coisas que o Senhor abomina. E é nessas 6 coisas que eu vou falar que o Senhor odeia, e na 7ª que o Senhor abomina, que você possa refletir se há alguma coisa disso em sua vida. Que nós possamos refletir se há alguma coisa dessa em nossas vidas. Por quê? Porque se nós tivermos com algumas dessas coisas envolvidas em nós, o Senhor está te odiando. Palavra forte, né? Mas uma palavra que vai trazer vida para a sua vida espiritual, para a sua vida física. Não é mais tempo de brincar, é tempo de nós comermos do tutano, é tempo de nós nos alimentar de palavra forte, né? É tempo de nós nos alimentarmos de palavra forte. Então, a primeira coisa que o Senhor odeia, vai nos dizer aqui, ó. Deus odeia, versículo 17, a parte A, vai falar assim, ó. Deus odeia os olhos altivos. Escute. Deus odeia os olhos altivos. O que é isso? Deus odeia o soberbo. Deus odeia a pessoa orgulhosa. Deus odeia a pessoa que pensa que é e não é. Deus odeia aquele que quer ser melhor do que os outros, quer sobressair acima dos outros. Olha que Provérbios vai dizer, Provérbios 11:2. Vindo a soberba, também virá a afronta, mas aos humildes Deus dá a sabedoria. Provérbios 16:8. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Olha o perigo da pessoa orgulhosa. Olha o perigo da pessoa com um olhar altivo. Irmãos, você conhece uma pessoa que se acha melhor do que todo mundo? Uma pessoa que quer sobressair acima de todo mundo? Uma pessoa que se sente orgulhosa? Não, olha o que eu vou te dizer. Tem muitas pessoas em vários ramos que se acham o dono da verdade ou acima da verdade, acima de qualquer coisa. Ele acha que ele sabe mais do que todo mundo. Isso no mundo profissional há pessoas, e no mundo espiritual, no mundo religioso há pessoas, tem pessoas que acham que são super espirituais. E as pessoas olham para aquela pessoa que está com uma vida, né, que não está no patamar dela, ela olha com um olhar e fala assim, ó, eu sou maior do que essa pessoa. Eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, Deus me usa mais, Deus me revela mais coisas. Quem é esse? Quem é essa? Você lembra que Jesus falou de uma parábola do publicano e do fariseu? Os dois subiram ao templo para orar. E quando eles chegaram no templo, o fariseu, o que era dono da verdade, o que sabia das leis, o que conhecia os profetas, o que tinha uma vida espiritual acima da média, ele batia no peito e falava assim, graças eu te dou, ó Deus, porque eu não sou como esse publicano. E ele aponta, eu não sou como esse publicano, eu oro, eu jejuo 3 dias, eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo. O publicano, reconhecendo a sua pequenez, nem assim levantou os olhos a Deus, simplesmente colocou a boca no pó e falou, Senhor, me perdoe, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda. Mas o fariseu, ele apontava o dedo dizendo, eu não sou igual àquele, eu não faço igual ele faz. Será que você nunca esteve neste lugar, igual do fariseu? Apontando, dizendo que você é melhor do que A, melhor do que B, melhor do que C. Toma cuidado. Deus odeia pessoas dessa maneira. Deus odeia pessoas dessa índole. Porque isso não procede de Deus, isso procede do maligno. Porque Jesus,
Olha que Jesus fala assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender no Senhor a humildade, a simplicidade. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo que nós devemos considerar o nosso irmão mais do que a nós mesmos. Nós devemos considerar o nosso irmão maiores do que nós mesmos. Nós não devemos usar o nosso intelecto, a nossa espiritualidade, ou o nosso bem, aquilo que as bênçãos que o Senhor está nos proporcionando, e nos colocar num patamar de soberba, de orgulhoso. Olha que Tiago fala, Tiago capítulo 4, verso 6, a parte B do versículo, ela diz assim, ó, portanto, diz a Escritura, Deus, olha o que vai falar, Deus resiste ao soberbo. Sabe o que é resistência? Deus coloca a mão. Deus coloca a mão. É como se fosse uma parede. É uma resistência, a pessoa não consegue passar. O soberbo não consegue avançar. O soberbo não consegue crescer na graça. O soberbo não consegue crescer no conhecimento. Porque aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Sabe de onde vem a soberba? A soberba vem do mundo. Tiago, o apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 16, fala assim, ó, portanto, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O soberbo não está em Deus, está vivendo a prática do mundo. E aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Coisas que Deus odeia. Primeira coisa, Deus odeia a pessoa soberba. A pessoa que pensa que é, mas não é. A pessoa que pensa que está com tudo, mas não está. Tome cuidado, você não é o último pacote da bolacha. Você não é o último gole de Coca-Cola. Tome cuidado. Se você apressa-te a se humilhar diante da potente mão do Senhor, apressa-te a se colocar em simplicidade e humildade. Vamos aprender no Senhor nessa noite a ser mansos e humildes de coração, porque somente assim nós acharemos descanso para as nossas almas. Segunda coisa que Deus odeia, vai falar aqui no versículo, a língua mentirosa. Segunda coisa que Deus odeia, a língua mentirosa. A mentira é o único pecado que te dá a filiação, pois o pai dela é o diabo. Deus odeia o mentiroso. Deus odeia aquele que mente, porque não está na verdade. Nós que outrora estávamos na mentira, hoje nós não podemos mentir mais. Hoje nós estamos na luz, e a luz que ilumina o nosso coração não tem espaço para as trevas, para a mentira, para as coisas que não agradam a Deus. Olha que João vai falar, João 8,44, a parte C fala assim, ó, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Outra coisa, Deus odeia o mentiroso. Deus odeia quem fala mentira, quem usa de engano. Tome cuidado. Olha que ele vai falar em Colossenses 3,9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha que interessante. O apóstolo Paulo falando aos Colossenses. Não mintais mais uns aos outros, porque vos tiraste a roupa do velho homem, a roupagem antiga, a velha natureza, vos despiste dos velhos feitos e vos transformaste numa nova criatura.
Que haja nos nossos lábios a verdade, irmãos. Mesmo que a verdade possa trazer consequência para nós, mas nós sofreremos a consequência falando a verdade. Porque não tem nada, o apóstolo Paulo fala, não tem nada contra a verdade a não ser a própria verdade. Segunda coisa que Deus odeia. Deus odeia, olha que você está me ouvindo? Deus odeia o mentiroso. Olha que ele fala em Efésios 4:25. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade uns para com os outros. Tome cuidado. Tome cuidado. Não seja filho do diabo, mas seja filho da verdade. O diabo é mentiroso. O diabo usa de engano. Não pratique as mesmas obras do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, e o mentiroso não entrará no reino dos céus. E Deus odeia o que pratica a mentira. Deus odeia. Que nesta noite o Senhor possa trazer em nossa mentalidade, em nossos lábios, a palavra da verdade. Que nós possamos andar em verdade, na luz. Que o Espírito Santo te ajude, porque você agora é uma nova criatura. Você despiu do velho homem, da velha natureza. Não tem mais como você viver da mentira, do engano. Irmão, você conhece pessoa que só fala mentira? Tudo, você sabe que ela está falando mentira. Quando eu estava, esses tempos atrás, quando a gente estava trabalhando, tinha um rapazinho, um amigo, um conhecido nosso, companheiro de trabalho. Ele começava a contar histórias e a gente já sabia que era mentira. Daí eu passei uma vez para perto da turma e falei assim, esse daí é o Forrest Gump, o contador de história, o mentiroso. Quem já assistiu o filme do Forrest Gump sabe do que eu estou dizendo, né? Pessoa que gosta de... Às vezes a pessoa quer entrar numa conversa, quer ser legal com as pessoas e começa contando umas inverdades, umas coisas que não tem. Irmão, isso não procede daquele que está em Deus. Se você tiver que conquistar uma amizade, tiver que conquistar alguém, tiver que ser bem aceito praticando a mentira, então você já não faz parte dos filhos de Deus, mas filhos do diabo. Temos que tomar cuidado disso. Tenha relacionamentos baseados na verdade. Mesmo que a verdade possa ferir, possa magoar, mas tenha relacionamentos firmados na verdade. Terceira coisa que o Senhor odeia. O Senhor odeia aquele que derrama sangue inocente. A terceira coisa que o Senhor odeia, aquele que derrama sangue inocente. Aqui em Provérbios vai falar assim, ó. Mãos que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo, você que está entrando agora, é Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19, que nós estamos fazendo um estudo. Deus odeia as pessoas que derramam sangue inocente. As pessoas que matam, que assassinam. Mas pastor, por que essa palavra para nós? Tem pessoas que matam pessoas não somente fisicamente, mas mata a pessoa também espiritualmente. Mata a pessoa também emocionalmente, com palavras, com atitudes, com desdém. Quantos irmãos, quantas pessoas, homens, mulheres, jovens, famílias, estão vivendo por palavras, estão vivendo a morte espiritual por palavras ditas por líderes, pastores
irmãos, irmãs da igreja, familiares, matando, destruindo as suas emoções, os seus sonhos, destruindo a sua comunhão com Deus. Eu tenho feito algumas visitas, conversado com algumas pessoas, e o que eu mais ouço, pasmem, o que eu mais ouço é pessoas que estão feridas e machucadas por palavras de líderes, de pastores, palavras que destruíram, que mataram a sua esperança, a sua fé. Pessoas que só dá valor para aquelas pessoas a quem ele acha que deve dar valor, a quem ela acha que deve dar valor. Irmãos, no reino de Deus, o menor do corpo é valioso para Cristo. No reino de Deus, o menor do corpo é valioso para Cristo. Tome cuidado. Estamos vivendo também essa pandemia. Olha que Isaías fala. Isaías 59:7 fala assim, ó: os seus pés correm para o mal, apressam-se para derramar sangues inocentes. Agora eu quero trazer para a morte física o que na verdade esse texto traz. Vai fazer 1 ano que nós estamos nessa pandemia. Quantas pessoas morreram porque pessoas roubaram dinheiro que era para ser posto na saúde? Quantas pessoas morreram porque hospitais estão com salas vazias, com materiais, mas não abrem, não mandam verba? As pessoas pensam em dinheiro e derramam sangue inocente, pessoas morrendo inocentemente por uma culpa que não é de ninguém. Quantos corruptos na política, em todos os órgãos públicos, têm roubado ano após ano a sociedade. Sabe o que quer dizer? Eles se apressam a derramar sangue inocente. Eles não estão nem aí com as pessoas. Eles estão preocupados com eles próprios. Deus odeia essas pessoas. Deus odeia quem se apressa a derramar sangue inocente. Quarto, o coração que maquina projetos maus. Quarta coisa que o Senhor odeia. Primeira coisa que o Senhor odeia, Deus odeia o soberbo, o orgulhoso. Segunda coisa que o Senhor odeia, Deus odeia a língua mentirosa, aquele que gosta de falar mentira. Terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa que Deus odeia, Deus odeia aquele que maquina o mal em seu coração. Malaquias 2:1 vai dizer assim, ó: ai daquele que na sua cama intenta a iniquidade e maquina o mal contra o seu próximo. Deus odeia quem deseja o mal para o seu próximo. Jesus, ele disse assim para nós: orai pelos que vos perseguem. Jesus, ele fala assim: se alguém tem fome, se o seu inimigo tem fome, dê a ele o de beber, dê a ele de comer. Se o seu inimigo tem sede, dê a ele o de beber. Fazendo isso, vocês amontoarão brasas de fogo em sua cabeça. Quantas vezes a pessoa te faz mal e você maquina no seu coração devolver
para aquela pessoa o mal que ela te fez. Você fica articulando, pensando que maneira que você vai fazer, que modo você vai proceder, maquinando mal. Tem um ditado que diz, né? Fala assim: a vingança é um prato que se come frio. Quer dizer, a pessoa vai maquinando, vai maquinando, vai maquinando até dar o bote certo. Pessoas, cristãos, que têm em seu coração a maquinação para fazer o mal contra o seu próximo, Deus odeia. Porque Deus falou assim: se você ama a Deus que não vê, se você diz que ama a Deus que não vê, como você não ama o próximo que você vê? As pessoas que às vezes nos perseguem, nos maltratam, nos caluniam, fazem e falam de nós devemos orar por elas. Nós devemos pedir para que o Senhor traga sobre a sua cabeça, abra a sua mente. E se essas pessoas precisar de nós devemos estender as nossas mãos, porque isso é o que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor deseja. Às vezes, você pensa, mas é tão difícil. Não é difícil. É necessário prática. Temos que praticar isso. As pessoas que nos fazem mal são pessoas que estão mais feridas do que nós mesmos. As pessoas que nos querem o mal, elas não estão desejando o mal para nós, elas estão trazendo o mal para elas próprias. As pessoas que trazem no seu coração o ímpeto da maldade, traz sobre a vida dela destruição. E nós temos que ter em nosso coração a paz de Deus, a sabedoria do Pai, para que quando as pessoas fazerem, intentarem o mal contra nós não viemos a revidar. Jesus falou assim: aquele que te fere na face, oferece a outra. Se ele te pedir uma túnica, dá também a sua capa. Se ele pedir para você andar 1 milha com ele, ande 2. A Bíblia fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Porque quando nós fazemos o bem para as pessoas, para aquelas pessoas que nos fazem o mal, as pessoas vão entender que verdadeiramente somos filhos e filhas de Deus. Então, quarta coisa que o Senhor abomina. O Senhor abomina as pessoas que intentam o mal no seu coração. Quinta coisa que o Senhor abomina. O Senhor odeia. Quinta coisa que o Senhor odeia. O Senhor odeia os pés que se apressam para o erro. Verso 18, a parte B, capítulo 6, verso 18 de Provérbios, a parte B fala assim, pés que se apressam para correr para o erro ou para o mal. Pessoas que se apressam a fazer o erro, a cair no erro. Pessoas que têm o desejo de errar. Você já viu essas pessoas que têm o desejo de errar? A pessoa sabe que é errado, sabe que isso não vai dar certo, sabe que isso vai prejudicar a vida dela, sabe que isso vai prejudicar a família dela, sabe que essa atitude não vai ser bem para ela emocionalmente, espiritualmente, mas ela se apressa em fazer o erro, em praticar o erro, em fazer as coisas erradas. Ela se apressa. Ela escorrega, ela tem a intenção. Você lembra quando Abel e Caim ofereceram ofertas para o Senhor?
lá no Gênesis capítulo 4, vai falar que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Caim ficou irado e intentou no seu coração matar a Abel. Deus, sabendo disso, diz: Caim, não praticai tal mal. O pecado já está à porta do coração. Você pode dominá-lo. Está em suas mãos dominá-lo. Caim, ele correu para fazer o que era mal. Ele correu para fazer o que era errado. Mesmo Deus falando com ele, ele correu para fazer o que é errado. Mesmo Deus mostrando o caminho para ele, ele escolheu o erro. Irmãos, o que eu vou dizer para você agora aqui é forte. A pessoa é obstinada no coração. A pessoa tem o intento de errar, tem a vontade de errar. Você lembra que Deus falou para Moisés? Esse povo, Moisés, é um povo obstinado. É um povo duro de coração. É um povo que só quer ouvir, mas não quer praticar. Tome cuidado. Não se apresse a errar. Nós temos que nos guardar o nosso coração, guardar o nosso caminhar. Não estou falando que a gente nunca erra. Não estou falando isso. Mas estou falando que tem pessoas que têm desejo de correr atrás do erro. Tem pessoa que tem o desejo de correr atrás do pecado. Tem pessoa que se apressa em errar, se apressa em pecar. E Deus, Ele odeia esse tipo de pessoa. São pessoas que estão na igreja, mas não têm vida com Deus. São pessoas que o seu coração está longe de Deus. Com a boca confessa, mas o coração é um sepulcro caiado. A pessoa está na igreja, ouvindo a palavra, louvando, e ela não vê a hora de acabar o culto para errar, para fazer coisa errada. Ou ela não já pensa no amanhã o que ela vai fazer de errado. Mentir. Dar falso testemunho. Desagradar a Deus. Irmãos, Deus odeia quem se apressa em errar. Sabe o que é isso daqui? Se apressa? É mais ou menos assim, Deus odeia quem tem o desejo de errar. A pessoa sabe que é errado, sabe que vai fazer mal, mas ela faz do mesmo jeito. Deus odeia esse tipo de pessoas. Deus não se alegra com esse tipo de pessoas. Sexta coisa que o Senhor odeia: a pessoa que dá falso testemunho. Sexta coisa que o Senhor odeia: a pessoa que dá falso testemunho. A pessoa que dá falso testemunho é quase que nem a mentira. A pessoa concorda com outra pessoa. É mais ou menos assim, a pessoa chama você e fala assim, ó, você fala para aquela pessoa que aconteceu isso, isso, isso. Mas você sabe que não foi isso que aconteceu. E quando a pessoa chega, a pessoa começa a falar com a pessoa, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela olha para você e fala assim, não é verdade? Você não estava lá? Você não viu? E você fala, é verdade, aconteceu isso, isso, isso. Você dando falso testemunho de uma coisa que você não sabe. Não viu, não tem conhecimento. Quantas pessoas dão falso testemunho de outras pessoas falando o que ela ouviu, mas não estava presente, não estava no momento. Deus odeia esses tipos de pessoa. Provérbios 19:9 fala assim, a falsa testemunha não fica impune.
Pessoas que dão falso testemunho, ela não fica impune. Provérbios 24, 28, vai dizer assim, ó: não seja testemunha sem causa contra o seu próximo, nem use dos seus lábios para enganar. Ó, não, Provérbios 24, versículo 28. Não seja testemunha sem causa contra o seu próximo. Não fale aquilo que você não viu. Não fale aquilo que você não sabe. Não denigre alguém com falso testemunho, porque o Senhor abomina. Você falar do que viu quando você não viu é praticar a mentira e concordar com aquilo que não é realmente o que aconteceu. Deus odeia esse tipo de pessoa. Não dê falso testemunho. Dê testemunho verdadeiro. Fale o que você ouviu. Fale o que você viu, o que você ouviu. Não fale aquilo que vai prejudicar uma pessoa se não for uma verdade. Não dê falso testemunho, porque o Senhor odeia as pessoas que dão falso testemunho. O Senhor odeia as pessoas que usam de engano. Quantas pessoas falam, né? A gente vê isso muito em filme, principalmente filme quando tem advogado, questão lá no tribunal, pessoa pega uma falsa testemunha para encobrir um caso, e quando é descoberto que a pessoa deu falso testemunho, a pessoa também é condenada. E não tem como nós podemos enganar o homem dando falso testemunho, mas a Deus a gente não engana. E aquele que dá falsa, a Provérbios fala que a falsa testemunha ela não fica impune. Deus vai cobrar. Deus vai vir. Sétima coisa. Primeira coisa que o Senhor odeia. O Senhor odeia o soberbo. Segunda coisa, o Senhor odeia a língua mentirosa, o mentiroso. Terceira coisa, o Senhor odeia aquele que se apressa a derramar sangue inocente. Quarta coisa, o Senhor odeia aquele que intenta o mal no seu coração. Quinta coisa, o Senhor odeia os pés que se apressam para o erro. Sexta coisa, o Senhor odeia a pessoa que dá falso testemunho. Falso testemunho. E a sétima, que ele abomina. 6 coisas o Senhor odeia. E a sétima, ele abomina, a sua alma abomina. O que semeia contenda entre os irmãos. O contendeiro. O que gosta de fazer inferninho na vida dos outros. O que gosta de jogar irmãos contra irmãos, família, pai contra filho, filho contra pai, pastor contra membro, membro contra pastor, e assim que vai. O contendeiro, Deus odeia, abomina o contendeiro. Deus abomina o contendeiro. Olha, existem pessoas que o prazer dela é trazer contenda na vida das pessoas. Existem pessoas que ela fica feliz em ver um irmão e uma irmã brigando, em ver o circo pegar fogo, vamos dizer assim, ver o circo pegar fogo. Deus abomina, a alma do Senhor tem repulsa. Ele abomina esses tipos de pessoa. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Mas o contendeiro, aquele que
traz contenda, Deus abomina. Deus abomina esses tipos de pessoa. O coração, a alma de Deus não sente prazer nesse tipo de pessoa. Olha que Deus fala assim, ó, é necessário que venha o escândalo. Jesus dizendo, é necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele por quem vier. Muitas das vezes nós interpretamos esse texto dizendo que aquele que comete o escândalo, ai daquele que comete o escândalo. Não. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Tem pessoas que sabem das coisas e começam a espalhar. Falar, ó, você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu com aquele irmão? Você viu? Ele começa a trazer coisas na vida das pessoas. É necessário que aconteça o escândalo. Mas ai daquele que leva o escândalo para as outras pessoas. Que espalha. Para trazer contenda, para trazer discórdia. Coisas que é falada em particular, coisas que é falada com pessoas em particulares. A pessoa ouve e vai lá e fala, ó, aquela pessoa falou isso de você. Ó, aquela pessoa, sei não, hein, aquela pessoa contender, irmãos. Há uns tempos atrás, uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó, estão falando de você por aí, da igreja, né? Falando isso, falando aquilo. Eu falei, não tem problema. Não tem nada contra a pessoa. Que Deus abençoe a vida dela. Mas eu via na intenção da pessoa o desejo de trazer contenda entre mim e a outra pessoa. Entre eu e a pessoa de quem ele estava falando que eu conheço. Eu acho que ele queria que eu fosse lá e tirasse satisfação com aquilo que eu estava ouvindo. Irmãos, Deus é quem me justifica. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, né? Portanto, não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que têm o desejo de trazer discórdia. Irmãos, quando você não tem nada o que falar, fique em silêncio. Se na sua palavra que você vai dizer não edifica, fique calado. Porque numa dessa, a gente perde pessoas para o reino. Magoa, entristece, fere. E a palavra de Deus fala que é mais fácil nós ganharmos uma cidade fortificada do que um coração magoado. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, com a nossa conduta. Eu acabei de ministrar para vocês aqui 6 coisas que o Senhor odeia e a sétima Ele abomina. Se está na palavra de Deus, é para nossa instrução. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada para o nosso crescimento espiritual. E se o Senhor falou que tem 6 coisas que Ele odeia e a sétima Ele abomina, Ele está falando para mim, para você, tome cuidado, porque por essas coisas eu não me alegrarei se você praticar essas coisas. Eu não me alegrarei na sua vida. Nós estamos, irmãos, vivendo os últimos momentos. Nós estamos passando, como alguns gostam de dizer, pela fornalha de Jeová. Deus está amassando o barro. Deus está amassando o globo da terra. Para manifestar os verdadeiros filhos de Deus. E quem é filho de Deus não é soberbo. Quem é filho de Deus não é mentiroso. Quem é filho de Deus não intenta derramar sangue inocente.
Quem é filho de Deus não projeta o mal no seu coração. Quem é filho de Deus não tem prazer em praticar o mal. Quem é filho de Deus não fala falso testemunho. Quem é filho de Deus não cria contenda entre os irmãos. Quem é filho de Deus vive na verdade, pratica a verdade, ensina a verdade, testemunha da verdade, porque a verdade liberta, a verdade levanta, a verdade restaura, a verdade dá vida, a verdade dá esperança, a verdade dá um rumo novo para as nossas vidas. Aquele que começou a boa obra em nós, ele está nos aperfeiçoando, porque Ele está voltando. Ele está chegando. Que o nosso coração esteja desejoso para esse momento. Porque o que eu vejo hoje, irmãos, é pessoas sem desejo. Olha o que eu vou falar, é triste isso. As pessoas estão sem desejo de ir para o céu. Pastor? Verdade, verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas estão pensando mais nas coisas terrenas do que nas coisas do alto. As pessoas querem desfrutar mais as coisas terrenas, as coisas passageiras, do que as coisas reservadas para nós na glória, aonde o ladrão não mina, a traça não corrói. As pessoas querem viver um evangelho, mas não o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho dela. O evangelho que não confronta ela. Um evangelho que não traz renúncia para a vida dela. Um evangelho que não traz sofrimento, que não traz dor. Meus queridos, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas tede bom ânimo. Cristo venceu o mundo. O apóstolo Pedro fala assim, bem-aventurados sois vós quando sofreis perseguições e qualquer tipo de tribulação, porque saibais que os seus irmãos em todo o mundo também estão sofrendo com você. Não é só eu que estou sofrendo, não é só você que está sofrendo. Tem uns irmãos nos Estados Unidos, tem um irmão na Europa, tem um irmão no Israel, tem um irmão no Paquistão, tem um irmão na Índia, tem um irmão na África, tem um irmão na Nigéria, tem um irmão em Portugal, tem um irmão em Paris, tem em todo lugar do globo, onde tem um cristão verdadeiro que quer levar uma vida reta diante dos olhos de Deus. Eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo. Mas nós devemos sofrer com a verdade. Nada mais do que isso. Devemos sofrer com dignidade. Sofrer pelaquele que nos amou. Irmãos, que o Senhor continue te guardando de todas essas coisas que eu disse para nós nessa noite. Que o Senhor nos continue nos protegendo. E que o Senhor nos dá um coração sábio. Um espírito voluntário para o servi-lo e o adorá-lo. Que o Senhor possa achar em nossos corações sinceridade, verdade, fidelidade, lealdade, compromisso com Ele. Que o Espírito Santo, nesta noite, venha te orientar, venha te consolar e venha te ajudar até a volta de Cristo Jesus. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo nesta noite. Quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos trazendo uma palavra, online novamente. Porque, como eu disse, nós estaremos retornando os nossos cultos presenciais a partir do dia 11 de março. Tivemos um problema de saúde na igreja, alguns irmãos pegaram o Covid, a pastora também pegou, então a gente resolveu fechar a igreja para resguardar os irmãos, E ainda assim teve alguns irmãos que foram contaminados
E graças a Deus, Deus está guardando, está livrando, está sustentando, né? Não tem nenhum caso grave, alguns caso leve, alguns deu um tipo de complicação, mas graças a Deus já estabilizou. Carecemos das vossas orações. Quando vocês forem orarem, ore pelo pastor Wagner, pela pastora Mariene, pela sua família, né? Ore pela igreja Filadélfia, ore, né, para o nosso Brasil, ore para o nosso mundo. Ore, irmãos, vamos orar, vamos colocar o nosso coração em oração um pelos outros. Feche seus olhos, eu quero olhar por você nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, segundo a Tua palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor, ó Pai, eu peço que o Senhor vai de encontrar o coração de cada um, ó Pai, que assistiram esse culto online, aqueles que irão assistir, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, achar guarida no coração, ó Pai, trazer transformação, mudança, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia mais a se achegar mais perto de Ti, a ser semelhante a Ti. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe a todos, ó Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, em Cristo Jesus. Amém e amém. Quinta-feira, se Deus permitir, 7h30, nós estaremos aqui trazendo mais uma palavra da Quinta da Vitória para o seu coração. Se conecte conosco, compartilhe esse vídeo, convide pessoas e nos ajude a propagar o Evangelho e alcançar o maior número de almas possível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até quinta-feira, se Jesus assim não voltar. Amém.